hoje, quando a gente fala desse mundo digital, né, das oportunidades desse mundo digital, a gente se depara com um trade digital inexistente. É a primeira vez que eu subo ao palco representando uma indústria, né? Então, é 1 mês e meio, eu não tenho muito case para contar para vocês. Mas como a gente está falando de indústria, foi até engraçado, né? Quando eu entrei na Impera, foi um processo de quase 2 meses de entrevista, porque tudo que meus colegas falaram aqui, eu segui um fluxo, né? Eu falei assim, bom, eles me ligaram, uma headhunter, e falou assim, Edi, a gente está em busca de uma profissional assim, assim, assado. Aí eu passei pela primeira fase e depois na segunda que revelaram que era indústria. Aí meu coração ficou meio na mão, falei, meu Deus, varejo na veia, todo esse tempo ir para a indústria, será que eu vou me adaptar? E aí a gente foi conversando, conversei com o presidente, e eu falei, bom, vamos tentar, né? Porque a indústria eu passei por 7 meses e tive algumas percepções que eu vou tentar passar elas aqui para vocês. Então, quando a gente fala de varejo, desses 20 anos que ele falou, eu não tenho um problema com idade, porque todo mundo geralmente fala assim, você tem cara um pouco de novinha, mas assim, desse total de 20, 12 deles foram focados em varejo. Então, assim, eu tive a oportunidade de criar operações do zero, uma Ultrafarma, que eu peguei o e-commerce do zero, fui para uma startup, fui para a indústria, mas assim, onde eu digo que realmente para mim, eu tenho emoção de falar, porque varejo é aquele negócio que você abre a porta todo dia do seu negócio e a venda acontece. Então, é uma coisa que a gente fala que a gente injeta, né? E aí, quando falou dessa questão de indústria, eu descobri também que, na verdade, eu sou apaixonada por gente, por pessoas, que foi o que discutiu muito aqui, não é cliente, são pessoas. E o e-commerce é realmente esse negócio vivo, né? O tempo todo a gente fala assim, poxa, e aí? Vamos lá, o que dá para fazer? Então, trazendo isso para vocês, tem muito conteúdo espalhado sobre a movimentação da indústria, o que a indústria está fazendo, esse tipo de coisa. Só que, às vezes, eu sinto um pouco de falta dos bastidores mesmo. E aí, eu vou trazer um pouco para a indústria que está aqui, um pouco da percepção do varejo. E as coisas são muito lindas quando a gente vê, falando de todas aquelas metodologias, de tudo que acontece, mas, no final das contas, quando você chega lá no ponto de venda mesmo, as coisas são um pouco diferentes. E aí, o que acontece é que a indústria está pecando, às vezes, em coisas muito pequenas, e ela não está percebendo. E aí, essa percepção, na verdade, é quando o seu time comercial chega numa mesa de um cara que é só e-commerce, e aí ele chega, o cara fala meia dúzia dessas sopa de letrinha nossa, né, CPC, CPA, seja lá o que for, e o seu cara comercial que está conversando lá com aquele varejista não sabe falar com o cara. Então, assim, eu sei que vocês estão aqui e o momento é exatamente esse, de realmente quem está aqui é porque quer aprender e quer levar isso, seja para os seus liderados aí. Mas eu acho que é uma coisa muito importante. Então, todos os cases que eu tive, nunca tive muito dinheiro, as varejistas onde eu trabalhei. Mas o que eu tive é um apoio muito forte da indústria. Quando a indústria chegava em mim e falava, Edi, eu quero fazer isso. Eu falava, então vamos fazer. Eu quero mensurar dados. Eu fui uma das primeiras na Netfarma, que era uma das empresas onde eu liderei, fui a primeira funcionária deles, que o Google lançou um Pixel há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás. A Unilever queria mensurar dados e eu fui a primeira a instalar. E a gente teve um recorde de instalação. E hoje, a gente ainda tem varejista discutindo que não quer colocar Pixel no site. Então, peraí, você não quer colocar, eu não vou mandar conversão para você. Então, são coisas que a gente fala, são tão pequenas, que é possível adaptar para que vocês comecem, a gente, indústria agora, né, eu nesse outro lado da mesa, a ter resultados. Então, é uma coisa que eu quero trazer nesse sentido para vocês. E aí, muito se fala da questão de ser digital, né? Eu esqueci do E aqui, tá? Somente ter um e-commerce próprio. Eu vejo muita indústria que chegava, imagine, Kezak, nós tínhamos, o e-commerce tinha 300 fornecedores lá dentro, dentro do nosso negócio. E dos 300, eu juro para vocês, 5 deles sentavam comigo dizendo, vamos desenhar um projeto estratégico para o seu negócio. Os caras falavam, vamos. E todos esses 5 deslanchava. Recorde de venda, mas por quê? Eles traziam ideias, times digitais, coisa muito simples, comercial conectado, comercial ciente, que vai chegar numa mesa e vai lembrar que precisa comprar para o e-commerce e que também precisa comprar para a loja física. Então, e o cara comercial vai lembrar disso e o cara de compras lá no dia a dia falando. Então, a gente vê grandes movimentações da indústria, vou abrir um e-commerce e acha que isso é de fato uma transformação, só que é um pouquinho maior do que tudo isso.
tem casos que faz sentido, sim, abrir um e-commerce, e tem casos que vale pensar. Será que, de fato, vale ou eu estou seguindo um rebanho? Então, precisa tomar muito cuidado com essa questão de rebanho. E o nosso setor é esse. Ah, mas por que fulano fez? Mas, espera aí, deixa eu analisar se, de fato, faz sentido eu ter isso. E a indústria tem algumas coisas, principalmente de beleza, né, onde as blogueiras estouraram aí com tudo. As influenciadoras virou a bola da vez. Então, eu invisto 20 mil reais para ter um post lá que a blogueira está falando de mim hoje, amanhã deixou de falar. Isso a indústria investe. Só que quando a gente fala, poxa, peraí, o que mais a gente consegue fazer? E aí, junto ao varejista, aí já entra a discussão. Ah, mas eu já não consigo fazer porque eu já dei um descontinho lá, já fiz isso aqui, não consigo fazer mais nada. Só que aí perde o que tem de relevante dentro do negócio do varejista. Eu vou trazer números aqui do nosso setor de farmacêutico e de beleza também, que são dados abertos. E aí, também uma coisa que eu sempre falo, né? Sempre me preocupei muito. A Unilever, aproximadamente 9 anos atrás, eles sempre fizeram ações diferentes no sentido, e a Unilever, a Paty Amaro, que foi uma das pessoas transformadoras dentro do processo da Unilever, quando eu entrei numa empresa, ela entrou em outra, e a gente juntas, por isso que tudo de Unilever no início era sempre com a gente lá, como Netfarma, Netfarma. Então, criar posts, né? Muitas marcas hoje têm lá, se orgulha de dizer, uau, eu tenho 1 milhão de seguidores. Só que, e aí? A palavra que tem embaixo, quando vocês soltam um produto muito bonito, nós, na indústria, soltamos um post muito bonito, a pergunta embaixo sempre do consumidor é, aonde eu encontro? E aí, quando você acessa o site institucional, porque ninguém mais acessa o institucional, mas o coitado lá do cliente, perdido nesse mundo de universo, acessa o site institucional, tem lá 3 botãozinhos de compra. Farmácia 1, 2, 3, sendo que a gente vende praticamente para o mercado inteiro, e só tem 3, porque se lembrou, o cara de criação só colocou os 3 lá. Então, são coisas que a gente precisa repensar. E aí eu trouxe alguns cases aqui de marcas que fazem isso e hoje lideram, porque não está preocupada mais com isso, de eu faço com um varejo, deixo de fazer com outro, ou coisas nesse sentido. E aqui são números, são dados abertos aí de mercado, mas é importante trazer isso para vocês, porque quando a gente fala assim, poxa, eu vou lá e invisto numa influenciadora, aí a diretoria de marketing faz todo aquele estudo de impacto, quantos impactados vai ser. Se a gente somar esse universo de farmácias hoje, que vende beleza, cada vez estão inovando mais, a gente está falando de mais de 20 milhões de visitas, né? Poxa, olha o número, o impacto disso, e às vezes a gente está lá gastando 20 mil reais, estou falando 20, estou chutando baixo, a blogueira é de 1 milhão, né? Porque aquelas outras lá a gente está falando de mais de 100 mil aí para algum tipo de ação. E aí a pergunta é, poxa, mas se esses caras têm tudo isso, será que eu estou fazendo todo um trabalho? E esses dados, essas 2 ferramentas que eu coloquei aqui embaixo, isso aí pesquisa qualquer setor. Então, ferramentas que vocês podem buscar, cada setor que vocês são, para ver como que estão os seus varejistas na ponta, né? Então, mostra o impacto. Então, seja nessa soma total. Quando a gente vai também para o mercado de beleza, que a gente pega, eu gosto sempre de colocar a Zattini, porque para mim moda e beleza elas andam sempre juntas, a gente está falando também de um volume de acessos, de visitas muito relevante, de 22 milhões de visitas aí, né? E aí tudo que eu tenho dados aqui, né? Tempo de duração, nossa, imagina o site da Zattini, a pessoa gasta 5 minutos. Então, meu melhor tempo dentro de um site foi de 2,5, 3. Para as empresas por onde eu trabalhei, mas a mulherada percorre 5 minutos. Seu produto está lá, você está no marketplace, está plugado, está aparecendo, então são tudo oportunidades. E aí, quando a gente fala desse percurso do consumidor, né, seja que temos nosso site próprio ou não temos, o que a gente nota é que é o seguinte, esse consumidor, ele na verdade, hoje, o que ele busca? Todo mundo sabe, é preço, prazo e disponibilidade. E quando você não tem isso, porque a gente, como indústria, não está olhando, ele começa a percorrer essas teias de percorrer por sites, né? Eu trouxe 2 produtos nossos, hoje, que vive aí na televisão, vive em mídia, e acho que eu entrei aqui brincando com o Samuel, nem apresentei, né? A Hypera, hoje é uma das maiores farmacêuticas do setor, até bem importante, desculpa falar isso aqui no meio, mas, para quem não conhece, geralmente eu falo assim, as pessoas, mas da onde, né? Uma das nossas marcas mudou o nome de um estádio aí, né? Não vou falar o nome do time, porque não se discute time, né, dentro de um palco, mas isso é Hypera. E uma das nossas 2 marcas que eu tive a oportunidade de colocar aqui é Polaramine. Então, a pessoa buscou um produto nosso,
caiu no site do Drogal, depois esse mesmo produto, ele foi para um comparador de preço, porque está perdido, e se eu abrir isso, eu juro para vocês, tem mais de 120 caminhos que esse consumidor fez para chegar no nosso produto. E aí, o 121 é o nosso site. Então, são coisas que, de fato, a gente precisa olhar onde esse consumidor percorre. Peguei o Epocler também, que navegou, vocês viram o volume expressivo que a Ultrafarma tem, que é quando fala desse produto específico, é um dos sites mais procurados. Enfim, e aí eu peguei aqui um outro exemplo também, Beleza na Web, que sempre foi um concorrente de grande admiração, que eu sempre, na época de Kezak, a gente sempre olhava, é inspiração, mas um volume hoje de uma Beleza na Web, o grande fluxo deles vem de um Mercado Livre. E, às vezes, a gente tem muita dúvida. Eu entro em Marketplace, não entro, o que eu faço? Né? Então, quando a gente fala da oportunidade, são essas trilhas. Né? Onde o usuário está passando? Então, quando a gente fala de um cara que tem mais 20 milhões de acessos, que é um caso de um Mercado Livre, é importante a gente, como indústria, realmente ver como nossos produtos estão lá dentro. Mas aí entra aquela discussão. Eu posso entrar para concorrer com o varejista ou, simplesmente, eu posso olhar, ter uma visão estratégica, chamar o Mercado Livre, chamar esses grandes marketplaces e falar para eles assim, gente, vamos aí, deixa eu ver como está meu negócio como um todo. Então, eu sinto muita falta. E isso daí eu conversei com o próprio pessoal do Mercado Livre. Eles falaram, a indústria ainda não chega na gente. A gente só vê os produtos deles sendo plugados e, às vezes, acontece tudo isso que a gente falou aqui, mas porque a própria indústria não está olhando como devia para esses canais. Então, aqui mostra uma trilha, né, do usuário que vai para um site hoje de beleza, por onde ele percorre, e aí onde a nossa marca está nesse momento. Né? E aí eu dividi aqui uma coisa que, para a gente, indústria, a gente tem MBA. Trade, marketing, o ponto de venda, a gente é muito bom. Modéstia à parte, hoje não tem para ninguém. A gente sabe que na altura, até coloquei aqui brincando, né? A gente sabe que a altura de 1,60 m é onde a gente tem que colocar nosso produto. Nós sabemos que os produtos mais vendidos a gente tem que jogar para o fundo, porque lá o cara vai percorrer o supermercado inteiro e vai comprar nosso produto. E todo o percurso que esse cara vai fazer na loja física, nós sabemos. Então, a gente já tem a ciência da prateleira, a gente já tem tudo isso. Só que hoje, quando a gente fala desse mundo digital, né, das oportunidades desse mundo digital, a gente se depara com um trade digital inexistente. Porque eu coloquei até uma outra frente, depois vou mostrar para vocês. O trade digital da indústria praticamente não existe. Então, assim, primeiro porque o comercial não tem o know-how para conversar de tete a tete com o varejista. E aí, quando a indústria vai e contrata um profissional de trade, ele pega e simplesmente fala assim, então, estou pegando uma profissional que ela é de digital, ela vai lá falar com a Beleza na Web porque ela é 100% online, vai lá falar com uma época porque é 100% online, mas esquece do resto. E aqueles outros caras que estão começando, que vocês deveriam, que são super desenvolvidos no ambiente físico, e deveria ser, de fato, percursor, né, de desenvolvê-los também, a gente como indústria. A Netfarma não era nada quando eu peguei. E simplesmente, a gente foi crescendo porque os caminhos foram se abrindo. A gente teve várias marcas que apostaram na gente. E tem hoje farmas de potenciais gigantescos que hoje, se vocês olharem, não faz nem 3 meses que entrou no e-commerce. E que vale a gente, como marca, falar, peraí, então deixa eu focar nesse cara aqui, porque esse cara aqui, se eu levar uma estratégia diferente, ele vai confiar em mim e vamos crescer junto. Então, eu acho que existe uma troca muito importante disso. Né? E aí eu coloquei assim, nesse varejo tradicional, né, e os pontos com que eu passei. Né? Então, eu coloquei essa frase, que ela é meio cutucano, né, quer fazer bons negócios. Durante todo esse tempo que eu passei, toda vez que eu queria fazer bons negócios, eu sentava na mesa do compras. Nosso time, das empresas por onde eu passei, sempre era um time um pouquinho enxuto, mas eu sabia que se eu queria realmente trazer uma influenciadora para divulgar o meu site como varejista, eu tinha que sentar lá na mesa do compras e na hora que estava na negociação, lá um querendo tirar, até coloquei aqui, quando um estava querendo tirar a alma do outro, eu entrava e falava, peraí, negocia aí e vamos fazer o seguinte, vamos desenhar uma estratégia diferenciada? Eu não quero vender bannerzinho para você, porque eu acho que também, uma coisa, eu entendo, uma Magazine Luiza, que tem milhões de tráfego, um monte de coisa, perfeito, vale vender, eles podem vender toda a exposição do mundo para a gente como indústria, de fato, tem que comprar.
Mas a gente tem coisas, se vocês viram, tem dados aqui importantes, que às vezes o cara não tem muito acesso, mas eu posso ajudar ele a ter, porque eu tenho todo um canhão de investimento que eu deveria tirar lá daquela influenciadora específica e apostar um pouco nesse varejista, e às vezes eu não faço. Então, o que eu trago nessa história da indústria, não adianta mais aquelas reuniões de JBP que você senta com o varejista, nós sentamos, no início do ano, traça um plano de 12 meses e, no final das contas, o varejista só executa um. Então, esse tipo de estratégia, ela está meio morta. Então, o correto é, peraí, como que eu vou fazer? O varejista está vivendo. Se ela desenhou uma campanha com você em janeiro e, no final das contas, a venda não está vindo, ele vai puxar a Black Friday dele para o mês de março e nós vamos ter que se adaptar, porque ele precisa vender. Então, são coisas que eu acho que esse pequeno movimento, né, nos possibilita a criar coisas novas. E aqui foi exatamente o que eu falei, né? Usei a palavra até distante, porque o marketing da indústria hoje está muito preocupado, sim, com o desenvolvimento de embalagens bonitas, qual é o melhor canal e mídia dentro de todo esse percurso, mas o que chama a atenção é que, como eu falei, é muito distante essa relação. Como que o marketing, eu tive a oportunidade de 4 anos de Kiyosaki, que eu acho que eu sentei de verdade com marketing de indústria, foi mais ou menos umas 5, 6. Mas de 300, 6 sentou comigo, porque o resto eu falava, comercial, faz o seguinte, você quer me dar frete, eu preciso de frete grátis, você paga isso, pago. Eu preciso de uma influenciadora, você arrumo. E a gente foi desenhando coisas que às vezes nem o marketing sabia, quando eu ia ver, só estava vendo a marca dele crescendo dentro do nosso negócio. E aí, trazendo oportunidades, todo varejista ama isso. E que eu sinto falta. A gente, como indústria, não se desafia a fazer coisa diferente. Então, eu tive a oportunidade de criar lá com o pessoal, era uma marca de esmalte. Qual varejista não vai amar? Imagina, uma própria Ultrafarm tem mais de 35 mil pedidos dia. Você chega no cara e fala assim, eu vou bancar um mês das suas embalagens. O cara que tem 100 pedidinhos por dia, chega lá e fala assim, eu vou bancar suas embalagens. Imagina 100 pedidos nosso, da indústria, bonitinha, que você está bancando a embalagem do varejista. Para a gente é ótimo. Um dos preços que mais consome dentro do nosso negócio é embalagem, é transporte, é logística. Então, frete e embalagem para a gente é muito potencial. Quando o cara falava isso para mim, eu falava, vamos. E aí a Amazon faz isso lá nos Estados Unidos, todo mundo, ai, que lindo, eles fazem. Mas eles fazem porque ele está muito aberto, é a Amazon, né? Mas isso aqui é só negociar e trazer junto ao varejista. Eu trouxe um case aqui da La Roche-Posay, que também faz muito essa estratégia de remarketing. Você navega pelo site da indústria e depois você é impactado, ele direciona para um varejista na ponta, que é exatamente essa questão de troca. Opa, ali tinha umas outras coisas, uma época cosmética, o tempo todo a gente vê L'Oréal lá fazendo live, então a gente como indústria tem nossos influenciadores, se a gente só está negociando para esse cara soltar um postzinho nas redes sociais, a gente está fazendo coisa errada, a indústria ela precisa aproveitar, e muitas que surfaram a onda do Covid nesse aspecto, se eu tenho uma influenciadora, coloca ela lá no canal, pega lá o seu canal, ativa, hoje faz uma live com a varejista X, amanhã com a outra, e faz o negócio acontecer. Então, eu sou muito disso, eu acho que não é disputar com os varejistas, é construir algo novo. A Souvenir fez um projeto que não me canso de falar, até a Patrícia, que está aqui, ela fala, Edilene, para de falar da Souvenir. A Souvenir foi, para mim, uma das mais disruptivas, que foi a primeira que fez isso. Hoje ela tem um e-commerce próprio, e ela pega, e quando você fecha a venda, ele manda para dentro da distribuidora de tinta mais próxima. E ali ela está com todos os varejistas plugados. Então, ela tem o e-commerce, o dado está com ela faz o que ela quiser com isso, porque a gente fala muito de quem é o cliente. O cliente é nosso, né? Então, é uma forma de fazer algo disruptivo. E aí fica aqui minha pergunta, então, para vocês. Se 99% das suas respostas para essas 3 perguntas que eu faço abaixo for não sei, de verdade tem algo errado, a gente como indústria tem que repensar. Então são coisas bestas, bobinhas, viu? Quantas vezes a sua marca, hoje teve um banner de vocês, da nossa marca dentro de um varejista? Quantas vezes? Se vocês não souberem responder, tem algo de errado. No famoso site, né, aquele negócio que todo mundo diz que a Amazon é incrível, que você tem o banner lá embaixo, e aí quem comprou, comprou também. Quem viu, viu também. Hoje, será que um varejista está indicando o concorrente na ponta? Se é isso, a gente está fazendo algo de errado, novamente, tem algo de errado. Fotos de produtos. Uau, que lindo, na prateleira o marketing se preocupa, frente e verso, um lado, o outro, mas dentro do e-commerce, praticamente 99% do e-commerce só tem a foto da frente.
Em alguns casos, ainda na época da Netfarma, eu pedia a bula, o cara escaneava e me mandava. Então, é uma coisa para a gente tomar cuidado. E aí, a última pergunta de assinalar é, preocupado em criar ciúmes nos varejistas, eu não publico nada. Então, hoje eu tenho lá, preciso vender na Black Friday, vai ficar mortinho, eu nem vou falar que eu estou na Black Friday como indústria. Hoje faz com a Rai, amanhã faz com a Onofre, depois faz com a Drogasil, mas faça. Agora, o que adianta ter 1 milhão de seguidores e não fazer nada? Nada. Tem lá para quê? Então, assim, tudo bem, é marca, mas é conversão. E aí divide, faz um orçamento onde um percentual disso é conversão. E negocia. E isso vira um modelo até de troca. Varejista, é o seguinte, eu vou pegar uma influenciadora grande, no dia da Black Friday vou direcionar a mídia para você. Você posiciona meu produto melhor? Eu duvido que o varejista não vai fazer isso por você, tá? Então, fica aqui minha mensagem, na verdade, gratidão de estar com vocês. Ontem eu estava estudando, eu falei assim, o que eu vou falar? Eu sou praticamente a única varejista no palco daquele negócio. Eu tive a oportunidade, a Ana Pio está aqui na minha frente, eu falei assim, aí eu lendo uma frase dela, estudando o que eu ia falar hoje, eu peguei e falei, bom, a gente precisa falar de pessoas. Então, é pessoas na frente de vendas, lá da parte comercial, como ela está falando da sua marca, como você vai desenhar tudo isso, tá? Então, gratidão de estar aqui com vocês. Eu tinha anotado, mas eu realmente encerrei meu tempo, porque eu acho que teve alguns palestrantes. Samuel, posso só ler rapidinho? Pode. Então, só para colocar vocês assim, a primeira palestra, teve uma frase que eu gostei demais, que fala assim, varejo com indústria. Essa troca vai fazer a diferença. Então, o Theo falou isso e eu achei incrível. A segunda palestra do Cauê, ele fala assim, conversão, mas não importa onde. E o cargo dele é muito interessante. O cargo do Cauê é diretor de e-commerce e conversão. Nossa, na minha época, eu fui a primeira mulher a gerenciar e-commerce no Brasil. Então, imagina assim, não tinha nem o cargo gerente de e-commerce, foi ter que abrir lá no sindicato. A terceira palestra da GFK, ele chega e fala assim, o varejo está irritado. E ele mostra dados de uma indústria aí e fala, olha, está irritado, pensa diferente aí. E quando a gente pega uma mulher que brilhou aqui no palco no debate, ela completou uma frase que eu só sei um pedaço dela, que fala assim, no canal que ele escolher, porque a gente está falando do consumidor. Tá? Então é isso, gente. Obrigada, uma ótima tarde. Salva de palmas, Obrigada. pessoal. Obrigado, Edi. Eu estava tentando anotar ali, mas é praticamente impossível anotar todas as dicas que você deu, porque são muitas. Fiquei bem feliz aqui de te receber e te ouvir. O Eric tem algumas perguntas ali. Oi, Edi, tudo bem? É uma máquina mesmo, né? O cérebro vai pipocando aqui. Mas vamos lá. Você falou esse distanciamento do marketing da indústria, né? E a gente teve a Lilian, antes da PepsiCo, falando que ela não veio do e-commerce e a Hypera trazendo você do varejo, né? Trazer você do varejo nesse sentido para a indústria foi realmente trazer essa experiência que você teve do varejo para trazer uma estratégia digital 100% online e não uma adaptação do off para o on? Na verdade, depois que eu passei, minha entrevista foi tudo online, né? Via Zoom lá, que eu fui conhecer meu chefe pessoalmente recente. E aí, o mais interessante foi que ele pegou e falou assim, eu falei, nossa, indústria, né? Eu vou ter que me adaptar. Aí ele falou assim, o contrário, a gente vai ter que se adaptar a você. Porque o nosso negócio, eu sei que a indústria tem muitos processos, e eu sei que talvez eu não vou quebrar todos, mas o digital, ele é quebra de alguns. O modelo convencional desses processos aí, ele tá antigo. Então, a gente precisa pensar em coisas novas. Então, seja como eu citei, das redes sociais. Então, são coisas que a gente precisa se desafiar, pensar em coisas diferentes, né? É a história do rebanho. Então, é um cuidado que a gente tem que ver se é de rebanho. Eu não sei, vamos ver agora essa questão da minha adequação lá, né? Se eu me adapto ou eles se adaptam. Perfeito. E outra coisa também, é um movimento muito que a Ambev, né, até o Zampa estava aqui, fez também da marca Ambev, né? Esse conhecimento da marca Ambev e o que vocês estão fazendo com o estádio, eu posso falar o nome do estádio do Corinthians, que é realmente esse fortalecimele do brand de uma indústria farmacêutica ser reconhecido. Como que o digital pode ajudar nesse quesito também? O digital, eu acho que ele é a essência de tudo, né? Então, quando a gente fala de tudo que tem de potencial nas redes sociais, nas estratégias,
Eu acho que é pensar no todo. Então, eu acho que a Impera está fazendo algo interessante, porque ela está pensando como ela faz a estratégia digital junto ao nosso próprio negócio, nosso e-commerce, ao mesmo tempo, como que eu realmente faço estratégia diferenciada com influenciadoras. É tudo muito novo, porque a gente até então, antes era a gente era uma marca que tinha várias marcas, né, que era a Hipermarcas, muito conhecida também por causa do Ronaldo. Você deve ser corintiano, né? Com certeza, graças a Deus. Do jeito que você falou eu até falei, não vou falar, vai que eu sou vaiada lá, mas o digital ele permeia tudo, 100% das estratégias, mas eu acho que, só colocando no final isso, eu acho que a indústria ainda precisa se reinventar, tá? Obrigado, Edi. Parabéns. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Edi. Salve de palmas, Obrigada. pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada.